Salve, salve galera braba, Matheus Targa mais uma vez aqui para vocês. Esse é o Tatuado da Bolsa, sejam muito bem-vindos. E, antes de mais nada, já deixa o like aqui nesse vídeo, escreve aqui nos comentários se você curtiu o vídeo que eu fiz sobre a carteira blindada com apenas R$1.000, porque esse vídeo eu vou trazer em resposta a um questionamento que um seguidor me fez sobre o porquê dessa carteira teórica ser blindada e não a carteira que ele tinha montado do jeito dele. Vou trazer para vocês como ele montou a carteira dele e o porquê aquela carteira que a gente montou naquele dia é mais eficiente para sobreviver às grandes crises do que a versão que ele montou. Beleza? Então, já deixa o like nesse vídeo, comenta aqui como você montou a sua primeira carteira, eu estou querendo saber, e compartilha com seus amigos se você achar que esse conteúdo foi interessante. Me ajuda a crescer essa comunidade de investidores diferenciados. E para todo mundo que comentar nesse vídeo e nos próximos, quando a gente bater 1.000 inscritos aqui no canal, eu vou estar sorteando O Investidor Inteligente de Benjamin Graham, que é o melhor livro de todos os tempos. Beleza? Então comenta aqui como você montou a sua primeira carteira. Mas vamos lá. Na nossa carteira teórica, a gente tinha 25%, mais ou menos, né? Deu quase isso, porque a gente só tinha R$1.000 para gastar. Deu mais ou menos 25% de Bovespa, que seriam ações brasileiras, 25% de IVVB11, que é SP500, que são ações americanas. A gente tinha 25% de BCFF11, que é um fundo de fundos, fundo imobiliário brasileiro, e a gente tinha 25% em renda fixa, rendendo 100% do CDI na Nubank. E esse cara veio até mim, é um amigo meu e seguidor aqui do canal, e ele falou: a tua carteira, a minha carteira é melhor do que a tua. Aí eu digo: vamos lá, me explica como é que tu fez tua carteira. E ele foi me explicar como ele tinha montado a carteira dele. Como ele montou a carteira dele? Ele fez 100% fundos imobiliários, e com os dividendos desses fundos imobiliários ele foi comprando as outras classes de ativos e fazendo o rebalanceamento. Tá ruim? Não. Tá perfeito? Também não. Por quê? Se os fundos imobiliários, por algum motivo, como a gente está vendo esses dias, começarem a cair, ele vai ver o patrimônio inteiro dele derretendo, porque tudo que ele tem está no mesmo lugar. A minha estratégia no começo foi muito parecida com isso. Eu peguei algumas ações que pagam bons dividendos, só que essas ações pagam trimestralmente. E eu queria ter um dinheiro recorrente para ir somando aos meus aportes, para eu conseguir melhorar minhas posições. E eu fiz, se não me falha a memória, 70% em fundos imobiliários, 30% em ações. E eu tinha 0% em renda fixa. Só que quando eu comecei minha carteira, foi mais ou menos na época do C19 aparecer por aqui e começar a história da pandemia. E do começo da pandemia para cá, eu vi a renda fixa melhorando cada vez mais, os fundos imobiliários caindo cada vez mais, os dividendos dos fundos imobiliários se tornando cada vez mais atrativos. Eu vi ações boas pagadoras de dividendos mergulhando porque a taxa de juros começou a subir. Eu vi o dólar se valorizando ao real. Eu vi o real se valorizando em relação ao dólar, que foi o que aconteceu nos últimos meses aí, entendeu? Nos últimos trimestres. Porque a nossa taxa de juros real é uma das maiores do mundo. Se não me falha a memória, é a segunda maior do mundo, só está perdendo para China, se não me falha a memória. Então, o investidor estrangeiro vem para a renda fixa brasileira, vem para o Tesouro Direto. Por quê? Está garantido pelo governo. Se não tiver dinheiro para pagar o Tesouro Direto, eles imprimem mais papel moeda para poder honrar com o compromisso. Entendeu? Então, assim, em se tratando de investimentos seguros, a nossa renda fixa hoje em dia é maravilhosa. Em se tratando de investimentos que não vão ser engolidos pela inflação, as pessoas pensam que vão investir no IPCA mais alguma coisa e vão estar 100% protegidas da inflação. Só que
quem mais tem poder de combater a inflação são as empresas. Por quê? Se eu vendo esse livro e a inflação aumentou em 10% esse ano, ano que vem, esse livro que custava R$100 vai custar 110. E se você não quiser comprar, não compra, vira estoque. Entendeu? É assim. As empresas são as mais prováveis de não se lascar quando a inflação está alta, porque eles vão repassar esses preços para o consumidor final. Quem paga a conta é sempre você. Entendeu? Então, por que a carteira teórica é mais eficiente em termos de se tratar de uma carteira blindada contra as crises? Por quê? Toda vez que acontece alguma notícia ruim no Brasil e o real se desvaloriza, as ações americanas sobem. Elas têm uma correlação negativa. Uma está ao contrário da outra. Toda vez que as ações americanas se desvalorizam, as ações brasileiras se valorizam. Então uma está sempre equilibrando a outra e ambas tendem a andar para frente. Já os outros 50%, que é metade fundos imobiliários, metade renda fixa, também são pontos que entram em conflito de acordo com a situação que a gente vive no momento. Por exemplo, se a taxa de juros sobe muito, a renda fixa está pagando um prêmio atrativo. O que acontece? Os fundos imobiliários tendem a se desvalorizar porque as sardinhas, o movimento das massas, saem dos fundos imobiliários, saem da renda variável e correm para a renda fixa, porque ela está pagando bem. Só que quando todo mundo sai e vai para a renda fixa, né? Eu estou tendo esse movimento aqui, os fundos imobiliários ficam baratinhos. Quando eles ficam baratinhos, o dividend yield começa a subir, porque o valor da cota baixou, então o prêmio melhora, então esses fundos tendem a subir. Só que quando eles tendem a subir? Quando a renda fixa tende a baixar. Então eu tenho uma carteira que, quando o Brasil vai bem, a gente está ganhando. Quando os Estados Unidos vai bem, a gente está ganhando. Quando a taxa de juros está alta, a gente está ganhando. Quando a taxa de juros está baixa, a gente está ganhando. Com ou sem inflação, a gente está ganhando. Independente de quem está no poder, se é Lula, se é Bolsonaro, se é esquerda, se é direita, a gente está ganhando. Entendeu? Então, na minha opinião, a carteira teórica é inclusive melhor do que a minha. Só porque a minha estratégia é diferente da estratégia da carteira teórica. Essa carteira teórica do vídeo, montada com R$1.000, foi uma carteira para lhe proteger da loucura. Uma carteira blindada que vai sobreviver às crises. A minha carteira não precisa ser blindada. Eu tenho bastante em renda fixa, eu tenho bastante em imóveis reais, eu tenho bastante em fundos imobiliários e eu estou cada vez mais aumentando minha posição em ativos internacionais, em criptomoedas e em ações brasileiras. Beleza? Então, esse vídeo foi mais rapidinho, foi só para explicar por que uma carteira dividida 25% fundos imobiliários, 25% ações brasileiras, 25% ações americanas e 25% renda fixa é uma carteira que vai lhe proteger das oscilações e da loucura do mercado, beleza? Não é para atacar ninguém, esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda, foi só para esclarecer um questionamento que foi feito para mim por um seguidor, beleza? Eu sou Matheus Targa, esse é o Tatuado da Bolsa e vamos enriquecer juntos. Comenta aqui como foi que você montou sua primeira carteira e você automaticamente vai estar concorrendo ao investidor inteligente de Benjamin Graham quando a gente bater 1.000 inscritos aqui nessa bagaça. Beleza? É nóis!